por Lucas, capítulo 9. Evangelho por Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Nós estaremos lendo do versículo 23 ao versículo 26. Eu quero falar com você sobre discípulos. O que é ser um discípulo? Sabendo que essa vai ser a tônica aí dos próximos meses, isso é importante. Evangelho por Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Lucas 9, 23. Quem já achou a referência bíblica, Lucas 9, 23. Quem já achou, quem já localizou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E você diz amém. Jesus exercia o ministério de forma itinerante. Eu disse isso no primeiro culto. Se nós fôssemos comparar o ministério de Jesus com ministérios exercidos hoje em dia, espiritualmente falando, muito embora Jesus seja e tenha o título de sumo pastor das nossas vidas, Jesus não exercia o ministério de forma pastoral local. Jesus exercia o ministério de forma itinerante. Diferentemente de João Batista, que era primo de Jesus e também exerceu o ministério profético, foi aquele que rompeu o silêncio profético. João Batista ficava sempre na Judéia, às margens do Jordão, pregando o evangelho ali, anunciando o reino, batizando pessoas, de modo que João tinha um ministério fixo. João era alguém local. O dia que ele saiu do lugar onde ele estava, que era as margens do Jordão, para ir até Herodes e lançar uma palavra contra o pecado de Herodes, ele acabou sendo preso e depois decapitado. Então, diferente de João, que tinha um lugar fixo, Jesus não tinha um lugar fixo. Jesus viajava muito, ia a muitas cidades, ia a muitas aldeias, ia a muitos lugares pregar o evangelho. Na verdade, Jesus começou pregando nas casas. Quando nas casas não comportava mais a multidão que queria ouvir, ele passou a pregar em lugares amplos nas cidades e nas aldeias. Quando não comportava mais o grupo de pessoas que queriam o ouvir, ele passou a ir para os lugares desertos, para a praia, para cima da montanha, de modo que ele ia pregando o evangelho, anunciando o reino, fazendo viagens, indo da Judeia para Galileia, passando algumas vezes por dentro de Samaria, saindo um pouco da fronteira ali do que seria Israel, indo até Decápolis. Enfim, Jesus exercia o ministério de forma itinerante. E nesses 3 anos e meio de ministério que Jesus exerceu, ele convidou 12 para andarem com ele dioturnamente, que são os 12 discípulos dele, que mais à frente se tornariam 11 apóstolos. E ao todo o tempo que Jesus vivia nessas viagens para pregar o evangelho, anunciar o reino, ele era seguido de 2 classes de pessoas. Quantas classes de pessoas? Quantas classes de pessoas? A primeira classe de pessoas que andava com Jesus, que ia seguindo Jesus, era a classe da multidão. A segunda classe era a classe dos discípulos. No primeiro culto eu li um texto para exemplificar isso, de Marcos 10, 46, que é quando a Bíblia diz que Jesus chega em Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão. De modo que todos os escritores dos 4 evangelhos fazem questão de fazer uma diferença entre os discípulos e a multidão. Entre os discípulos, aquele que eram os 12, que ficavam com ele todo o tempo, e a multidão que se aproximava dele, que fazia algumas viagens até com ele, mas sempre na intenção de receber algo dele. E eu quero começar trabalhando com você essa questão da diferença entre o discípulo e a multidão. Porque os discípulos eram aqueles que estavam comprometidos com Jesus. Os discípulos eram aqueles que estavam comprometidos com a missão de Jesus.
Os discípulos eram aqueles que estavam absorvendo Jesus. Já a multidão não. A multidão era uma espécie de grupo grande de simpatizantes, pessoas movidas por curiosidade, pessoas que queriam subtrair alguma coisa, ter alguma vantagem, receber alguma graça divina. E há uma diferença, a gente vai percebendo a multidão e os discípulos agindo nos 4 evangelhos. Por exemplo, via de regra, a multidão atrapalhava pessoas de se aproximar de Jesus. E via de regra, os discípulos levavam pessoas até Jesus. A prova disso é que André foi um dos primeiros discípulos, levou o irmão dele Pedro a Jesus. Mais à frente, Filipe leva gregos até Jesus. Então a multidão atrapalhava as pessoas de chegarem perto de Jesus. Você lembra do cego de Jericó? Que a multidão mandava ele se calar? Em Marcos 10:46. Em Lucas 19, a multidão impede Zaqueu de ver Jesus de perto, ele tem que subir em uma árvore. Em uma outra ocasião, a multidão atrapalha 4 amigos de entrarem com um paralítico pela porta de uma casa onde Jesus estava. E aí, por causa da multidão, aqueles 4 amigos têm que subir no telhado da casa, descobrir o telhado e descer o paralítico. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue teve muita dificuldade para tocar em Jesus. Foi se arrastando no meio da multidão e conseguiu tocar na orla. Então, via de regra, a multidão não aproximava pessoas de Jesus, ela afastava. Já os discípulos não, eles aproximavam pessoas de Jesus. E essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente. Você precisa ser discípulo, você não pode ser multidão. Porque a multidão repele as pessoas de Jesus. O discípulo atrai as pessoas para Jesus. Deus não quer que você seja um tipo de pessoa que repulsa outras pessoas de virem para a igreja, que repele outros. Não, Deus quer que você viva uma vida cristã, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, mas que seja uma comunhão, uma santidade atrativa, que atrai outras pessoas para perto de Jesus. A segunda coisa que nós podemos perceber que é diferente entre discípulo e multidão, é que a multidão, ela estava com Jesus para receber algo de Jesus. A multidão se aproximava de Jesus porque ou queria ver ele fazer um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar. Ou em outras ocasiões, como em João 6, a multidão queria comer do pão que ele poderia multiplicar e do peixe que ele poderia multiplicar. De modo que a multidão, o que movia ela a estar com Jesus era algo que Jesus pudesse fazer por ela. A multidão se preocupava naquilo que Jesus podia fazer por ela. Os discípulos se preocupavam em como ser iguais a Jesus Cristo. E a multidão, ela recebia algo de Jesus e via de regra ela recebia esse algo e se dispersava. E eu quero que você entenda que nós vivemos dias de pessoas que têm características de multidão. Recentemente foi feita a pesquisa do IBGE e algumas pessoas se sinalizaram como evangélicos desigrejados ou evangélicos não praticantes. Tem muita gente que vem na igreja com o mesmo sentimento da multidão. Ele vem na igreja só por causa de alguma coisa que Deus pode fazer por ele. E eu preciso te dizer que quando você tem uma necessidade, você tem que trazer a presença de Deus, isso é óbvio. Mas você não pode estar aqui só por aquilo que Deus pode fazer por você. Você precisa estar aqui por aquilo que Deus é na tua vida, por aquilo que Jesus fez por você. Você precisa entender essa verdade. Você não pode servir a Deus só pelo que Ele dá. Porque a hora que Ele te der o que você quer, você vai acabar se afastando. Ou se em algum momento Ele não te der o que você quer, você se afasta por tristeza. É como aquela canção muito inspirada diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Nós não adoramos a Ele pelo que Ele faz, nós adoramos a Ele pelo que Ele é. Então, irmão, se Deus abrir a porta para você, Ele continua sendo Deus. Se Ele fechar, Ele continua sendo Deus. Se você for curado dessa enfermidade, Ele é Deus. Se não for curado, Ele continua sendo teu Deus. Você não serve a Ele pelo que Ele pode te dar, você serve a Ele por aquilo que Ele é na sua vida. Ele é o teu Senhor e Salvador. Então não seja a multidão. Jesus percebeu em um momento esse desejo da multidão. Após ele multiplicar pão a primeira vez e peixe, a multidão não queria largar mais ele. Aí ele começa a fazer um discurso mais duro. E ele abre o discurso dizendo para a multidão assim: vocês estão me seguindo porque eu dei pão e peixe para vocês, porque vocês querem que eu encha a barriga de vocês sempre. Mas eu não vim encher a barriga,
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. O que Jesus está dizendo com isso? Eu não vim encher a barriga de vocês. Eu não vim prestar um assistencialismo barato. Eu vim encher o coração de vocês e transformar a vida de vocês. De modo que a multidão vai toda embora. Esse é o discurso de João 6. Aí chega um momento que só ficam os 12. Jesus, olha, e vocês também não vão embora não? Aí Pedro pelos discípulos fala assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então a multidão está com Jesus por aquilo que ele pode dar. A multidão está com Jesus por aquilo que ele pode proporcionar. A multidão está com Jesus por aquilo que ele pode fazer. A multidão está com Jesus só na expectativa de receber alguma coisa. O discípulo está com Jesus por causa do amor. O discípulo está com Jesus por causa da comunhão. O discípulo está com Jesus porque ele almeja ser igual a Jesus. Que você saia daqui nessa manhã como discípulo e não como multidão, em nome de Jesus. Então, há essas diferenças entre os discípulos e a multidão. Uma outra coisa interessante é que a multidão não presenciou todos os sinais que Jesus fez, todos os milagres. Algumas coisas só os discípulos presenciaram. A multidão não viu Jesus andando sobre as águas, só os discípulos. A multidão não viu Jesus acalmando a tempestade, só os discípulos. A multidão não viu Jesus no alto do monte se transfigurando, num corpo de luz resplandecente. Não viu Elias e Moisés aparecendo a ele. Só os discípulos viram isso. Porque se você colocar no seu coração que você é discípulo, você é cristão, não simpatizante, você vai ver coisas que a multidão jamais vai ver. Mereci um glória a Deus, mas empolgado. Eu vou repetir isso aqui para te dar mais uma chance. Se você propõe no seu coração a ser um cristão verdadeiro, a ser um discípulo e não uma multidão, você vai ver coisas que a multidão jamais vai ver e vai experimentar coisas que a maioria jamais vai experimentar. Aleluia. Então os discípulos viam coisas que a multidão jamais conseguiu enxergar, conseguiu ver. Agora, de onde surge essa designação discípulo? Quem são os discípulos? Como eu faço para ser um discípulo? A palavra discípulo vem de uma palavra hebraica que é talmide. De onde vem talmidim, de onde vem discípulo. Quem eram os talmide naquele tempo? Nos dias de Jesus haviam muitos mestres da lei e haviam alguns rabinos notórios. Quando os rabinos chegavam a determinada estatura de conhecimento e de prestígio, eles formavam uma escola rabínica. Nos dias de Jesus haviam duas escolas rabínicas principais, a de Hillel e a de Shammai. E havia também alguns rabinos que eram personalidades, como por exemplo o Gamaliel, que é até citado no livro de Atos dos Apóstolos como aquele que foi o rabino ou mestre de Paulo, antes de Paulo conhecer a Cristo. E você precisa entender que naquele tempo, quando nascia uma criança do sexo masculino, um judeuzinho, dos 6 aos 10 anos ele estudava em uma escola chamada Beit Sefer. Ali ele aprendia a Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ali ele aprendia a respeito dos escritos proféticos, os profetas maiores, menores. Ali ele estudava os livros poéticos. E aí, se ele se destacasse muito, ainda criança, se ele se destacasse muito e fosse percebido uma capacidade além, ele saía do Beit Sefer e ia para o Beit Talmud, que era uma escola mais aprofundada. No Beit Talmud ele ia aprender de forma mais aproximada com o rabino. E se ele se destacasse mais ainda, ele saía do Beit Talmud com cerca de 16 a 18 anos, para estudar e viver aos pés de um rabino, de um mestre. E ele era considerado o talmide, ou seja, o discípulo desse mestre, desse rabino. De modo que a relação entre mestre e discípulo, entre rabino e aluno, era uma relação paternalista, era uma relação que envolvia proteção, era uma relação que envolvia autoridade, que envolvia provisão também, que envolvia ensino. Então você precisa entender que, muito embora Jesus não tenha passado por uma escola rabínica, Jesus era considerado um mestre entre eles. Primeiro porque ele era o verbo encarnado. João disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele era o verbo, ele era a sabedoria encarnada, ele era a sabedoria andando.
Tanto que ele disse: antes que Salomão existisse, antes que Abraão existisse, eu sou. E você precisa entender isso. Ele era reconhecido pelos mestres em Jerusalém como um mestre, como um ensinador. A gente percebe isso nas perguntas capciosas que os doutores da lei faziam a Jesus e não conseguiam nunca pegar ele nas próprias palavras. E a gente percebe isso na própria declaração de Nicodemos. Quando Nicodemos encontra Jesus de noite em João 3 e diz assim: Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele não diz eu sei, ele diz nós sabemos. Ou seja, todos os rabinos de Jerusalém, os fariseus, saduceus e aqueles grupos religiosos sabiam que Jesus era o mestre por excelência. E aí Nicodemos faz essa afirmação: Jesus era o mestre. Então, como mestre, Jesus também tinha os seus talmides, Jesus também tinha os seus discípulos. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o método de ingresso no discipulado de Jesus, para aprender de Jesus, era diferente dos rabinos. Como eu já falei, o método dos rabinos era extremamente seletivo. Aqueles que tinham mais capacidade, aqueles que tinham mais aptidão, aqueles que tinham um poder cognitivo mais alto, que se mostravam mais capazes, eram os escolhidos para aprender aos pés de um rabino. O julgo desse rabino era conhecido como os seus ensinamentos. Os ensinamentos de um rabino eram conhecidos como o seu julgo. Então Jesus era também um rabino, Jesus tinha também o seu julgo, Jesus era também um mestre e tinha também os seus discípulos. Só que a grande questão, quando a gente olha o método de ingresso no discipulado de Jesus, a gente vê ele em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Primeiro que a escola de discipulado, a escola rabínica dos doutores da lei, dos rabinos daquele tempo, não era para todos. Era para aqueles que tinham maior capacidade e poder também econômico. Já de Jesus não, ele disse a todos. Nas escolas rabínicas, os que se destacavam mais eram os que tinham mais poder econômico, e essa coisa toda de influência na sociedade judaica. A escola estava aberta para esses, ou para os muito capazes e diferentes. Já de Jesus não está para um grupo seletivo, está a todos. A escola de Jesus de discipulado está aberta a todos, a rico, a pobre, a negro, a branco, japonês, a índio, aleluia, a ocidental, a oriental. E o que eu preciso? Você não precisa ser muito capaz. Ele inicia dizendo assim: quem quiser vir após mim, você só precisa querer, que o resto ele vai fazendo, aleluia. Você precisa entender isso. O primeiro ponto do ingresso na escola de discipulado de Jesus é o querer, é a vontade. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa guardar isso com você. Você precisa querer ser discípulo de Jesus. Até porque a Bíblia diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A verdade é que às vezes o que a gente quer, se a gente pudesse, era abrir a cabeça de determinadas pessoas que a gente gosta e enfiar uma Bíblia lá dentro. Mas não dá para fazer isso, porque não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E a escola de Jesus de discipulado, você tem que querer. A pergunta que eu faço: você quer ser discípulo de Jesus nessa manhã? Vou mais uma vez: você quer aprender a ser um discípulo de Jesus a vida toda? Você precisa querer, você precisa ter vontade. Deus não obriga ninguém a nada. O diabo entra pelas brechas que a gente dá. Jesus entra pela porta que a gente abre espontaneamente para Ele. Então, se você quiser ser um discípulo de Jesus, você vai precisar querer. Ele não vai te forçar nada. Precisa haver vontade. A mesma vontade que moveu Daniel em uma direção de não se contaminar. Eu gosto muito da história de Daniel, porque ela começa dizendo que ele teve diante dele as ofertas de manjares, e ele olhou para aquilo, e o texto diz: e Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Você precisa querer e decidir firmemente que você vai ser um discípulo de Jesus. Que você saia daqui essa manhã não sendo um cristão não praticante, mas que você saia daqui nessa manhã andando e vivendo como um discípulo genuíno de Jesus Cristo.
Então, o primeiro ponto, a primeira etapa do ingresso no discipulado de Jesus é o querer. O Mestre Jesus jamais obrigou qualquer pessoa a ser seu discípulo. O segundo ponto é que ele diz assim: quem quiser vir após mim. Ou seja, eu vou na frente e você vai atrás. Ser discípulo de Jesus é isso. É deixar ele caminhar na sua frente e você vai seguindo os passos dele, as pisadas dele, e vai sendo guiado por ele. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que abre mão de certas escolhas para deixar a vontade de Deus imperar sobre a sua vida e escolher por você. Ser discípulo é andar na direção que Deus te orienta a andar, a deixar Jesus ir na frente te orientando. Você já teve a experiência de seguir alguém? Esse alguém vai dando a direção e você só vai seguindo. Se ele vira para a direita, você vira. Se ele vira para a esquerda, você vira. Quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, ele está dizendo: ó, se vocês vierem, vocês precisam entender que eu vou na frente e vocês vão atrás guiados por mim. O maravilhoso disso é que ele vai na sua frente. Para atingir você, tem que atingir ele primeiro. Um aleluia tímido ali. Ele vai na sua frente. Para chegar em você, tem que passar por ele primeiro. Por isso eu te oriento: nunca passe à frente de Jesus na sua vida. Deixa ele ir na sua frente, te guiando, te direcionando, porque ele na direção, ele também te guarda e te protege. Ele vai na frente. Quem quiser vir após mim, deixa ele guiar a tua vida, deixa ele ir na tua frente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A negação do eu significa dizer não para as minhas vontades que são contra o Evangelho. Negue-se a si mesmo. O discipulado de Jesus, você ingressa nele negando a sua carne, as suas vontades. É Paulo que diz em Gálatas que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então nós somos especialistas em fazer cara de anjo, mas aí dentro de você tem uma batalha sendo travada. Aqui dentro de mim tem uma batalha que todo dia é travada e eu preciso vencer ela. Guarda uma coisa que eu vou te falar. Aqui dentro e aí dentro tem um eu carnal e um eu espiritual. Aqui dentro tem um Bruno que quer ser cheio do Espírito Santo, e tem um Bruno que quer viver a vida como ele quer viver. Aqui dentro tem um Bruno que quer viver uma vida intensa de oração, e aqui dentro tem um Bruno que não quer viver a vida de oração não, ele quer dormir a madrugada toda. Nada de acordar para orar. E você precisa entender que aí dentro também. E não adianta você cruzar os braços e fazer cara de anjo para mim, porque aí dentro também tem uma pessoa que quer fofocar da vida dos outros, e tem uma pessoa que quer orar pela vida dos outros. Aí dentro também tem um homem que quer honrar a mulher da sua juventude, e aquele que quer trocar de 40 por uma de 20. Aí dentro também tem aquele que quer ajudar todo mundo, quer estender a mão, e aquele que é egoísta. E a minha oração é que nessa noite o seu espírito vença a batalha contra a sua carne essa manhã, em nome de Jesus. A minha oração é que Deus te fortaleça, para você negar a si mesmo, dizer não às vontades da tua carne, para viver como Deus quer que você viva a história que Deus tem para você. Todo dia essa batalha, você tem que vencer ela. Todo dia essa luta. Paulo diz na Epístola aos Romanos que ele esmurra a própria carne, para que pregando a outros ele não seja reprovado. E você precisa guardar isso no seu coração. Para ingressar na escola de discipulado de Jesus, você vai ter que negar a si mesmo. Você precisa entender isso. Numa geração como a nossa, tão movida pelo desejo desenfreado de saciar vontade sempre, e de ter prazer em tudo o tempo todo, eu preciso te dizer que o prazer vicia, mas não sacia. É por isso que as pessoas, quando entram no ciclo de pecado, a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa vai se afundando cada vez mais, porque certos prazeres vão viciando, mas não tem o poder de saciar. O único que pode saciar é aquele que disse que tem uma água, que quem beber dessa água jamais terá sede. É o diálogo de Jesus com a samaritana. Quando ela chega no poço, Jesus diz assim: mulher, me dá de beber. Ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano.
Aí ele olha para ela e diz: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pediria uma água e eu te daria de uma água que se você bebesse jamais você tornaria a ter sede. Em outra ocasião, Jesus estava em Jerusalém, ele abriu os braços e disse: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Então você precisa querer, você precisa ir após Ele, você precisa negar a você mesmo. Ele prossegue dizendo, a quarta etapa: tome a sua cruz. Tome a sua, mais uma vez, tome a sua. É a identificação do discípulo com seu mestre. A cruz era a missão e propósito de Jesus. O discípulo deve se identificar com o seu Senhor, com a sua missão, com o seu propósito e até com o seu sofrimento. Eu já vi muita gente dizendo que o diabo estava em festa quando Jesus estava indo na cruz. E eu já vi gente dizendo que quando Jesus se entregou, que ele se entregou à morte, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Houve um carnaval no inferno de festa. O diabo achou que tinha vencido. Isso não é bíblico. O tempo todo Satanás queria impedir Jesus de ir para a cruz, porque ele sabia que na cruz estava a nossa redenção, aleluia. E ele sabia que após a cruz viria o terceiro dia da ressurreição. A morte de Jesus e a ressurreição dele arrancou da boca da morte a última palavra. Agora quem dá a última palavra é Deus. E aí, o diabo fez força para Jesus não ir para a cruz. Você recorda quando Pedro disse assim para Jesus: Jesus, o Senhor não vai ser crucificado não. Aí Jesus vira para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. Você imagina Pedro, que tinha acabado de ser elogiado: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Agora houve um para trás de mim, Satanás. Eu não sei como é que foi esse diálogo completo. É só um ponto que a gente tem dele na Bíblia. Mas de repente Pedro virou: mas Senhor, o Senhor está me chamando de Satanás? E de repente Jesus falou: não, estou falando com você, não é com Satanás que usou a tua boca. Para trás de mim. Porque o diabo queria impedir Jesus de ir para a cruz. Então você precisa entender que como discípulo, você deve carregar a sua cruz. Você deve cumprir a sua missão e o seu propósito no Evangelho. Eu sempre digo aqui uma ilustração que eu acho uma das mais poderosas. Pelo menos me impactou muito quando eu li. Um determinado rei francês prendeu um revolucionário que estava tentando promover uma revolução na França e depor a monarquia. Sentenciou ele à guilhotina. E antes de ser guilhotinado, fizeram a pergunta àquele revolucionário: quais são as suas últimas palavras? E imediatamente ele respondeu: eu sei porque estou morrendo. E vocês sabem por que estão vivendo? A grande questão da vida é você saber por que você está vivendo. Quando Jesus te convida a carregar a tua cruz, isso fala de senso de propósito, de missão. Você vive a vida para a glória de Deus e para a expansão do reino dele. Me ajuda a pregar, diga para quem está ao seu lado: você sabe por que está vivendo? Pergunta de novo: você sabe por que você está vivendo? Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para carregar sua cruz, para ter senso de missão e de propósito. E aí, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Siga-me. Isso fala de manter-se constantemente cumprindo as 4 etapas anteriores. Ser discípulo não é uma escolha que tem reflexo em um momento, mas em toda uma vida. Após a adesão ser feita, havia uma ética e conduta pautada na justiça, na misericórdia e no amor. Quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me aqui fala de uma escolha constante. Não dá para você ser discípulo de Jesus hoje, amanhã não quer ser, depois de amanhã volta a ser. Não, eu vou tirar umas férias de ser discípulo de Jesus, pastor, vou ficar um mês aí fora. Aproveitar que eu vou para uma outra cidade, ninguém me conhece, depois eu volto a ser discípulo. Não. Ser discípulo de Jesus é algo constante, diário, todo dia. Você é discípulo na segunda, é discípulo na terça, é discípulo na quarta, é discípulo na quinta, é discípulo na sexta, é discípulo no sábado, no domingo, na outra segunda. Você é discípulo de Jesus na igreja.
é discípulo de Jesus na tua rua, é discípulo de Jesus na tua casa, é discípulo de Jesus naquele ambiente de trabalho, é discípulo de Jesus no meio da vizinhança, é discípulo de Jesus na escola, na faculdade. Aonde você estiver, você precisa ser discípulo de Jesus. Isso é uma escolha constante. E uma das coisas que a gente mais precisa vigiar é com essa questão da constância. Paulo disse: sede sempre firmes e constantes. A gente precisa vigiar com isso. O Salmo 1 nos dá uma orientação sobre isso. Quando diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro. Como é que eu faço para vencer a inconstância? Não se assente na roda dos escarnecedores, não ande pelo conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores. Como é que eu faço para vencer a inconstância? Mude os seus relacionamentos, se relacione com gente que te aproxima de Deus. Como é que eu faço para ser constante? Medite na palavra de Deus de dia e de noite, ame a palavra e leia a palavra. Então o caminho do discipulado é um caminho que requer de nós, que exige de nós constância. Siga-me. Como eu já havia falado, todo mestre tinha o seu conjunto de ensinamentos. E o que eram os ensinamentos de um rabino, de um mestre, para os seus discípulos? Era uma interpretação que esse mestre fazia da lei. E Jesus também tem ensinos. E óbvio, o de Jesus é o mais perfeito de todos. Em Mateus capítulo 5 nós vemos Jesus ensinando, dando a interpretação adequada de como nós deveríamos viver aquilo que Moisés escreveu, e estabelecendo um novo paradigma de caminhada com Deus. Em Êxodo, de Êxodo a Deuteronômio, a gente vê diversas vezes Moisés se retirando e recebendo revelações de Deus. Foi no Monte Sinai que ele recebe as 2 tábuas com os 10 mandamentos e a revelação de como seria o tabernáculo, essa coisa toda, e a lei. Então Moisés sobe no monte para receber a lei. E aí Jesus sobe no monte. Se você tiver com a Bíblia aberta, abre ela aí em Mateus capítulo 5. Jesus sobe no monte para passar para os discípulos os seus ensinamentos. Mateus 5 é fantástico. Como eu já te disse também, todo mestre tinha o seu jugo, que eram os seus ensinamentos. Esse aqui é o jugo de Jesus, é o fardo de Jesus. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é... Mateus 5. Jesus sobe no monte, parafraseando Moisés no monte. E aí o texto diz, olha que coisa linda: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Então isso aqui é para os discípulos. Olha só: e abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos... Bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão... Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a... Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de... Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão com vosso Pai que está nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de nós, perseguirão a vós. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então perceba aqui um conjunto. Isso aqui é só o início, não dá para ler obviamente o Mateus 5 todo, mas esse aqui é o conjunto de ensinamentos. Aqui está o cerne do que são os ensinamentos para quem quer ser discípulo de Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Você vai viver de acordo com Mateus 5. E olha os ensinamentos que a gente percebe aqui em Mateus 5. Primeiro, na lei de Moisés a prioridade era o fazer ou não fazer. Não farás para ti imagem de escultura. A lei de Moisés está toda baseada no fazer e não fazer, no fazer o sacrifício e não fazer, no cometer e não cometer. Preste atenção. A lei de Moisés estava baseada no fazer.
A nossa sociedade hoje se baseia no ter, mas o evangelho se baseia no ser. Aleluia. Você consegue entender isso? No evangelho que vem primeiro é o ser. E você precisa entender como discípulo que aquilo que você tem, alguém pode te tomar, uma crise pode te levar. Agora aquilo que você é e se torna em Deus, ninguém pode tirar isso de você. Merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Quando você vê a descrição sobre Jó, a Bíblia diz primeiro que Jó era reto, temente a Deus, desviava-se do mal, para depois dizer o que Jó tinha. A gente precisa alcançar um nível de maturidade de perceber a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Porque tem muita gente que tem recurso, mas é um tremendo mau caráter. E tem gente que não é tão provido de recurso, mas é cheio de generosidade e boas obras. Então a grande prioridade no evangelho é o ser. Porque o fazer saudável é consequência do ser. E o ter, por sua vez, é consequência de um fazer que é consequência de um ser saudável. Sabe? É aqui que o negócio fica assentado, estruturado, é no ser. Quando você é, não há limites para o que você pode fazer e para o que você pode alcançar em Deus. E a primeira coisa que a gente percebe é isso, é que a prioridade no evangelho é o ser. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, bem-aventurados os que são, bem-aventurados os que são, bem-aventurados os que são. A segunda coisa que a gente percebe aqui nesses mandamentos do jugo de Jesus, dos ensinos de Jesus, é que o pecado na lei de Moisés era algo objetivo. Ou seja, o adultério era só a conjunção carnal entre um homem e uma mulher fora do matrimônio. Já na graça, Jesus diz assim: quem deseja uma mulher de forma inflamada, já pecou com ela. O homicídio na lei era só nas vias de fato, aquele que ia lá e degolava o outro, matava o outro. Aí na graça, o Sermão da Montanha, Jesus diz em um determinado momento: se você odeia o outro com cólera, com ira terrível, você já matou. Nossa, pastor, isso é pesado, hein? Para que isso tudo? É só para te mostrar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e por isso são carentes da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Se isso não criar em você um senso de humildade espiritual, de dependência de Jesus, nada mais vai criar. Porque a pior soberba de todas é a soberba da santidade. Daquele que bate no peito e diga: não, eu sou muito santo, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Essa é a pior soberba de todas. E a soberba é também uma cadeia. Aleluia. A verdadeira santidade, ela não introjeta em você arrogância, soberba, orgulho. A verdadeira santidade introjeta em você, inclui em você humildade, carência e dependência de Deus cada vez mais. E aí na graça, o pecado sai do objetivo e entra no subjetivo, o que nos deve manter cada vez mais alertas. Mais uma coisa que Jesus instrui no Sermão da Montanha é acerca da vida cotidiana dos discípulos, dizendo: vocês vão dizer sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que Jesus está ensinando? É eu viver simples. Dá para eu fazer? Sim. Não dá? Não. Sabe, saia do talvez, do mais ou menos, do vou pensar. Isso só embola a sua vida e de outras pessoas. O evangelho é muito simples e Jesus te orienta a viver um viver simples. Sim, sim e não, não. Aprenda a dizer sim quando der, irmão. Se dá para você fazer um esforço em prol de algo ou de alguém, faça sim. Se dá para você estender a mão, não recolha ela. Sim, omissão também é pecado. Se dá para você ir, vá, sim. Agora também, quando não dá, aprenda a dizer não. Um aleluia bem tímido ali no meio. Eu vou repetir isso aqui. Isso aqui vai salvar você de muita dor de cabeça. Aprenda a dizer não. Não vou, não posso, não gosto, não quero, não tenho. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado. Isso vai te poupar. A vida do discípulo é assim: sim, sim e não, não.
Mas o ensinamento que a gente percebe aqui, a questão da não vingança. Quando Jesus diz assim: se alguém te ferir uma face, dá outra. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir um lenço, dá o lençol. Jesus está instigando a você não viver uma vida de vingança, de desejo de se vingar o tempo todo. Deixa, porque a vingança e a justiça pertencem a Deus, irmão. Libera o perdão, segue o fluxo, que quem semeou vai colher o que semeou, isso não é mais contigo. Diga aleluia por isso. Mais uma coisa que Jesus dá uma instrução poderosa e interessante sobre a oração. Há um mês atrás eu preguei numa quinta-feira aqui só sobre oração. E uma das coisas mais interessantes na oração que Jesus ensina, e revolucionário para aquele tempo, é a maneira de chamar Deus na oração. Porque o judeu, ele não dizia nem a palavra Deus. O judeu chamava de Kyrios, Senhor, Adonai, Senhor. Aí vem Jesus e ensina: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Pai, me ajuda aí, Pai. Mais uma vez, Pai. Perceba como o relacionamento é muito mais próximo. No Antigo Testamento a gente tem Deus como Senhor, e no Evangelho a gente aprende a trazer Ele para perto e ter Ele como nosso Pai. Eu preciso te dizer isso nessa manhã: Deus é seu Pai. A todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma coisa é você relacionar com um patrão, uma coisa é você relacionar com um senhor quando você é o escravo, outra coisa é você relacionar com um pai quando você é filho. Aleluia. Irmão, uma vez que é filho, é filho. Eu tenho 2 filhas, Gigi e Bruninha. De vez em quando elas aprontam lá em casa. Criança, né, irmão? Quebra coisa. Eu já perdi a conta de quantos controles paralelos da televisão eu tive que comprar. É um tal de cair controle, quebrar controle, quebrar celular, quebrar iPad. De vez em quando me dá uma ira santa. Entendedores entenderão. Mas não importa o que elas façam, elas nunca vão deixar de serem minhas filhas. Você entendeu? Irmão, não importa o que você faz, se você recebeu Jesus, você não deixa de ser filho. Então eu vou viver pecando. Você vai se destruir, porque tem consequência. Eu vou viver uma vida no erro, então eu sou filho. Não, aí você vai ter consequência, você vai para o inferno. Porque como pai, eu amo minhas filhas. Eu faço um esforço desmedido para colocar elas numa escola, para instruir elas da melhor maneira possível, para ser o melhor pai que eu posso. Recentemente eu comprei um livro, 365 histórias da Bíblia. Eu já li todas para elas. Está aqui minha mãe de prova. O que você perguntar para minha filha mais velha, Giovana, de Bíblia, em termos de personagem: quem foi esse? Quem foi aquele? Quem foi que matou o gigante? Quem foi que estava com lepra e foi no profeta? Ela vai falar: Naamã. Estou quase comprando esse livro para revender, para o pessoal começar a ler Bíblia para as crianças. Um amém. Sabe, como pai eu quero o melhor para ela. Hoje eu tenho uma ingerência, mas no futuro, quando elas crescerem e forem independentes, ainda que eu veja ela tomando atitudes erradas, vai doer no meu coração, mas ela vai viver a consequência. Vai continuar sendo amada, mas vai viver as consequências das escolhas. Então é isso que você precisa entender sobre Deus. Ele é seu Pai. Ele é aquele que quer prover para você, que quer cuidar de você, que quer guardar você. Um bom conselho para você nessa manhã: siga os conselhos do teu pai. Siga a orientação do teu pai, que vai dar tudo certo, aleluia. Então Jesus nos ensina na oração a chamar Deus de Pai. Mais uma coisa interessante é sobre a ansiedade e cuidados da vida. Quando em Mateus 6, do 25 ao 33, Jesus dá algumas orientações, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Porque a vida é mais do que comer e do que beber. Primeira lição para o discípulo vencer a ansiedade, entender que a vida é mais. Muitas vezes o que te deixa ansioso é colocar antolhos. Você sabe o que são antolhos? São aquele negócio, aquelas viseiras que colocam nos cavalos e nos animais de montaria, para eles olharem só numa direção. Às vezes você está vivendo a vida com antolhos, e a tua vida fica limitada, e por isso você fica ansioso. Deus está dizendo hoje: tira os antolhos e olha para o teu Deus, porque a vida é mais. Então Jesus dá orientações: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O manual do discípulo, Mateus 5, Sermão da Montanha. Por fim, Jesus caminha para outras lições, como a regra de ouro dos relacionamentos. Mateus 7,12: o que quereis que vos façam, façais vós primeiro. Isso aqui é amor na prática. O que é amor? É eu beijar e abraçar alguém todo dia, toda hora, todo momento? Não. Amor é não fazer com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo, e fazer com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. A sociedade seria plena, próspera e justa se todos vivessem assim. O que eu gostaria que fizesse comigo eu faço com o outro, o que eu não gostaria que fizesse comigo eu não faço com o outro. Se a sociedade se medisse por essa lei de Deus, por essa regra de Jesus para os discípulos, não haveria engano, não haveria morte, não haveria roubo. Porque ninguém gosta de ser roubado, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser assassinado. Então não fariam isso. Você quer viver em harmonia com todo mundo ao teu redor? Vive por essa regra, ainda que outras pessoas não respeitem ela. Só faça com os outros o que você gostaria que fizesse contigo. Eu gostaria de ter uma mão estendida para mim no momento da minha debilidade e necessidade, então vou estender a mão para alguém. Eu gostaria de ser ajudado no momento da minha angústia, então eu vou ajudar alguém. Eu não gostaria de ser afundado por alguém, de ser desprezado, de ser envergonhado, então não vou fazer isso com ninguém. E aí, por último, Jesus nos dá uma ferramenta para a gente discernir as pessoas. Quase chegando no capítulo 8, ele diz: vocês vão conhecer uma árvore pelos seus? Vocês vão conhecer uma árvore pelos seus? Você não conhece uma pessoa só pelas palavras que ela fala. As palavras que uma pessoa diz são uma ferramenta para você conhecer essa pessoa, porque a boca fala do que o coração está. Mas a vida de uma pessoa não são só as palavras dela, mas as atitudes dela também. Então, o caráter é revelado também pelas atitudes de uma pessoa, não só pelas palavras dela. E a minha oração nessa manhã é que você saia daqui para viver um caminhar e um viver de discípulo. E a última coisa que eu quero te dizer sobre discípulo é que o vinde para ser discípulo sempre vem antes do ide. Primeiro ele diz vinde e depois ele diz ide. Quem é discípulo de verdade faz outros discípulos de verdade. Um aleluia tímido ali na frente. Você precisa se envolver com o discipulado. Você precisa ajudar alguém na sua caminhada espiritual. Eu vou te fazer uma pergunta: você já ganhou alguém para Jesus? E acompanhou essa pessoa até ela ser batizada nas águas? Você liga para alguém para dizer: ó, estou orando por você nessa causa aí. Ou é só meme e WhatsApp o tempo todo? Você já ajudou alguém espiritualmente? Você já deu uma Bíblia para alguém? Se não fez, comece a fazer. Porque todo discípulo faz outros discípulos. E eu encerro com Jesus dizendo em Mateus 28:19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco. Isso aqui é para os discípulos, todos os dias até a consumação dos séculos. Vai caminhando, fazendo discípulo, vivendo o Evangelho, que Deus está contigo, Ele vai te dar graça. O Evangelho não é sobre uma vida bem sucedida, o Evangelho é sobre uma vida bem-aventurada, aleluia. Deus quer que você seja bem-aventurado. O Evangelho não melhora o nível da tua vida, o Evangelho te dá uma vida eterna, é muito melhor, irmão. Aleluia.
Deus te abençoe. Que essa palavra fique cravada no seu coração. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você pode colocar a mão no seu coração em nome de Jesus. Que você não seja um cristão nominal, mas que você seja um discípulo de Jesus. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles pareciam com o Cristo que eles tanto falavam. Que você se pareça com Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nos ajuda, porque nós não queremos ser simpatizantes, nós queremos ser discípulos, nós queremos estar envolvidos com as tuas causas, com o teu reino, com a tua palavra, com a libertação de outras vidas. Nos ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor explicou no Sermão da Montanha. Nos ajuda a ingressar no teu discipulado, querendo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, tomando cada um de nós a nossa cruz e te seguindo, Senhor, de forma constante. Nos dá da tua graça, para que nós sejamos cristãos genuinamente, não apenas nas quatro paredes do templo. E nos dá, Senhor, que como discípulos, a gente possa fazer outros discípulos, porque nós não queremos guardar essa salvação poderosa que nós recebemos só conosco. Nós queremos ganhar mais pessoas, para que o teu nome seja glorificado. Aplaude ao Senhor Jesus.